Prezados amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, nós já estamos talvez com umas 32, 33 apresentações dos fatos sobre a Revolução Francesa e julguei necessário uma pequena pausa para ter uma visão do curso dos acontecimentos. Do contrário, nós iremos numa sucessão de pânicos e medos, de crimes e massacres, e podemos perder a visão da ideologia da Revolução Francesa. Podemos perder uma visão de como ela foi preparada, como ela foi executada. Ela, como dizia o professor Plínio Corrêa de Oliveira, é uma parábola da história. A análise dos fatos da Revolução Francesa nos serve enormemente para compreender a situação atual, seja do Brasil, seja dos outros países. A história política, a história ideológica, o acontecer das revoluções vai se repetindo. E a Revolução Francesa fica como um modelo na história para que nós conheçamos melhor a hora atual. Quanto aos fatos da Revolução Francesa, não quanto às ideias ainda, quanto ao espírito ainda, não, mas como os fatos, ela começa em 5 de maio de 1789, quando o rei convoca os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Era a participação das pessoas representativas da administração pública, do governo da nação, das pessoas de todos os departamentos da França, portanto, do país inteiro. Os Estados Gerais deveriam, então, em conjunto, como se fosse uma assembleia, não era uma assembleia, porque ele devia ser dissolvido logo depois de tratados os assuntos, as reclamações apresentadas aos reis, as queixas, ele deveria ser dissolvido. 5 de maio de 1789. Procissão do Santíssimo Sacramento. Assim é a abertura dos Estados Gerais. Nós já vimos, não vou me deter, é um grande acontecimento, grande pompa, presente os dignitários da igreja, o povo de Paris, o povinho, vinha a Versalhes, subia no telhado das casas, nas árvores, para ver passar a pompa da corte em desfile numa ocasião tão séria. Aclamações, delírio de aclamações, seja ao rei, seja a nobreza, sejam aqueles representantes que vieram de outras regiões da França para discutir os problemas que eles diziam prementes naquela época. Belíssima cerimônia, grande cortesia, uma amabilidade, uma hierarquia, duques, barões, marqueses, uns respeitando aos outros, cada um nos seus lugares, mesmo o povo simples, o clero chefiando a procissão, evidentemente, e ocupando o primeiro lugar naquela notável assembleia. Tudo muito bonito. E se alguém naquele momento dissesse que 5 anos depois a monarquia estaria abolida, os reis mortos, a nobreza estaria em fuga em outros países, pobre, ou já tinha sido guilhotinada. Mas 5 anos, para nós, parece ter sido ontem. No entanto, bastaram 5 anos para que daquela pompa, daquela beleza, daquela afirmação do rei e da monarquia, desaparecessem. Já vimos, isto aqui é uma recordação, é uma pausa, é uma visão de conjunto, nós já vimos, desapareceram num banho de sangue. Mas a religião que tinha construído a França durante séculos, a religião estava proscrita. Em Notre-Dame de Paris, na igreja, na Catedral de Notre-Dame, tinha sido já, 5 anos depois, introduzida uma mulher indecente, era a prostituta mais conhecida de Paris, tinha sido introduzida como a deusa razão.
Então Jesus Cristo não estava mais lá, Nossa Senhora não estava lá, Nossa Senhora, a quem a catedral, como o nome diz, Notre-Dame, a catedral é dedicada. A deusa razão ali estava, ali passou por uma cerimônia apoteótica, os revolucionários favorecendo o povinho que lá foi levado, como nós vimos, pelas técnicas, recordaremos algumas delas, pelas técnicas de agrupamento de pessoas para essas manifestações. A nobreza não cumpriu o seu papel. Soube morrer muitos. Nós vimos a morte terrível da princesa de Lamballe em setembro de 1792, os massacres no Carmo, na igreja do Carmo. Eu disse que até hoje se pode ver os crânios e os maxilares barbaramente partidos daqueles sacerdotes. Aí foi um massacre de sacerdotes e 2 bispos pertencentes à nobreza, La Rochefoucauld. Os massacres da abadia, no meio de sangue e horrores praticados com os cadáveres. Mulheres que assistiam com prazer a mutilação dos cadáveres, muitas delas obscenas. Como foi possível que uma revolução assim tão rapidamente destruísse um trono de tantos séculos? Os revolucionários, sim, pediam reformas, mas o problema é que a dinastia dos Bourbons, que reinava, o rei Luís XVI, era muito amada. Esse amor pela dinastia tinha sido recentemente vista no coroação do rei, no casamento do rei. 3 dias de festas, fogos de artifício, danças públicas. Depois nasceu o Delfim, aquele que reinaria quando morresse Luís XVI, era o hábito milenar na França. O obstáculo para as reformas propostas era a dinastia. Era o bem-querer do povo pela sua dinastia. Mas os reformadores, já membros da Revolução Francesa, parte da Revolução Francesa, diziam que havia abusos, que havia muitos defeitos na monarquia que era preciso corrigir. Por exemplo, havia a pena de morte. A pena de morte existia em todos os países. Robespierre, jovem deputado Robespierre, que mandou para a guilhotina milhares de pessoas, sanguinário. Robespierre, que era chamado o burocrata da guilhotina, porque ele mandava em cada fornada que seguia ao suplício 20, 30. Era uma questão burocrática. Ele punha uma cruzinha, quer dizer, este deve morrer, aquele não deve morrer. Não se tratava de julgar, tratava-se de eliminar. Eram pessoas influentes. A maior parte delas, gente do povo, gente simples, que tinham conservado a fé. O ódio deles era contra a religião. Robespierre era contra a pena de morte. Robespierre queria fama. Esses são os hipócritas das reformas sociais. Ele queria fama, outros querem dinheiro. Um triplex ou um sítio luxuoso em Atibaia. Mas é fortuna, cada um luta por aquilo que ele anseia ter. Como explicar tanto essas atrocidades cometidas na Revolução Francesa, a vertigem de crimes e sacrilégios que nós já vimos, em detalhes, alguns deles? Eram os abusos, a nobreza abusava, o clero abusava. Mas como o abuso? Nós estamos nos Estados Gerais em 5 de maio de 1789. Em agosto de 1789, a nobreza renunciou a seus privilégios. A nobreza deixou à disposição do povo ou da burguesia os privilégios que antes tinham de governo, de cobrança de impostos, de posições especiais nas repartições públicas, no exército, na marinha. O clero, a igreja estava confiscada, os bens da igreja vendidos, os abusos alegados estavam terminados. A Revolução
deveria ter terminado. E, portanto, ela continuou. Então, é a hipocrisia da Revolução. Um falso argumento foi utilizado, um falso pretexto. Hoje em dia, nós não temos uma situação muito diferente quando se propõem reformas profundas no país. Ora, qual foi a causa da Revolução Francesa? Estamos vendo a causa, então. Foi uma lenta formação do espírito revolucionário. Pela filosofia das luzes, ou então eles diziam apenas a filosofia. A filosofia foi a doutrina que combateu a monarquia e que instaurou a república. O primeiro livro da filosofia apareceu em 1697, portanto, 90 anos antes da Revolução. E aí eles já começaram a fazer conhecida essa filosofia. Críticas à religião. A religião era um exagero, a religião era qualquer coisa, uma coisa da Idade Média. Críticas à moral, porque a religião tem uma moral. Por que não o divórcio, diziam eles? Por que não o reconhecimento dos filhos ilegítimos? Críticas aos costumes, sobretudo na corte. A filosofia das luzes, o iluminismo, ele espalhou um ceticismo elegante. Um barão, um marquês, era bonito não crer em Deus. A incredulidade passou a ter prestígio. Por quê? Porque tudo que era religião era fanatismo. Olha, era fanatismo. O culto aos santos, o culto aos anjos, o culto a Nossa Senhora, isto tudo nos tempos modernos deveria acabar, passar de... não tinha mais cabimento, diziam eles. Atentaram contra a religião, atentaram contra os costumes. Todo o edifício social da França, estabelecido sobre os princípios da moral cristã, começavam, 90 anos antes, a ser abalados por essa nova doutrina. Eles tiveram, essa doutrina, os iluministas tiveram um verdadeiro missionário, que tinha um verdadeiro ódio contra a religião e contra Deus, e que era Voltaire. Voltaire, um escritor, autor de livros, inteligentíssimo. Voltaire era genial, usava o sarcasmo para destruir aqueles que tinham ainda bons princípios de religião. Mas onde é que pregava este missionário do iluminismo? Onde é que ele pregava? Na corte. O povo não gostava de Voltaire. O povo não deu audiência a Voltaire. Foram os duques, foram os príncipes, foram os marqueses que se sentiram agradados com o ceticismo e com a incredulidade esparramada, pregada por Voltaire. Aos poucos, de missionário, ele passou a ser o sumo pontífice da irreligião, a tal ponto que nas cartas que ele escrevia, ele assinava o nome no final, como todos fazem, e punha as duas letras E. I. Quer dizer, esmaguem a infame. A infame era a Igreja Católica. Assim ele era conhecido como o EI, em tudo, esmaguem a infame. Contra as procissões, contra a primeira comunhão das crianças, que eram lindas, mas isso era fanatismo. Ora, o povo mantendo-se fiel, mas aos poucos filtrou, desceu como uma água suja das cortes, dos castelos, esse fanatismo, esse ceticismo, e foi esfriando no povo a fé que então, tão viva, tinha consolidado o reino de França. Portanto, se esconde uma verdade. E a verdade é o seguinte, se diz que o iluminismo era uma filosofia, mas essa filosofia se transformou numa religião. O iluminismo era verdadeiramente uma religião. A prova é a Deus, a razão que eles colocaram no altar de
da Catedral de Notre-Dame, em Paris. E esses missionários, eles não tinham vontade nenhuma de morrer como os missionários católicos tinham morrido na África, na China, no Vietnã. Eles, em vez do martírio, eles queriam ser algozes. Era preciso matar aqueles que professavam as antigas crenças. O fundo da Revolução Francesa é um fundo religioso. Esmaguem a infame. Era o que diziam eles, imitando Voltaire, como eu disse, o sumo pontífice dessa irreligião. E o povo, ora, eles idealizaram o que eles chamavam de o caderno de queixas. Esse caderno de queixas, os cadernos de queixas, deveriam ser preenchidos pelo povo em todo o território francês, nas paróquias, nas prefeituras, no exército. Quem tivesse queixa contra a monarquia, pusesse ali. Mas tinha que ser o povo, não podia ser a nobreza, porque era o povo que estava sendo esmagado. Quando os cadernos de queixas chegaram em Paris, foi uma decepção, porque só tinha elogio à monarquia. Só tinha aprovação do Estado no qual eles viviam. Não tinha fome, não tinha perseguição, não tinha cadeias. Foram mais ou menos escondidos pelos próprios promotores, que achavam que o povo já estava na mão dele. Não, a nobreza, parte da nobreza, sim, não toda. Não toda, e nós já demos exemplos daqueles que resistiram. O próprio rei resistiu. Essa filosofia tinha uma máquina. Eu repito, nós já vimos que eram os clubes. Os clubes formados em toda a França eram reuniões, eram clubes, mas só que eram inteiramente revolucionários. E eles eram uma fábrica de movimentos populares. Quem pertencia ao clube eram, sim, professores, sobretudo os professores, advogados, esses que comandavam, tá certo? Os notários dos cartórios públicos, não? Médicos, mas também gente do povo que eles convidavam, vinham, porque era preciso passar essa ideia. E assim eles formaram grupos de gente simples. E nós vamos ver por que a aceitação foi facilitada. A aceitação pelo povo, por uma minoria do povo, dessa nova doutrina foi facilitada. Então, os clubes, que eram uma fábrica de movimentos populares, eram uma fábrica de MST. O que é o MST no Brasil? Nunca, numa invasão de terra, os trabalhadores da fazenda invadida ficaram ao lado dos invasores do MST. Não há exemplo disto. Sempre ficam com o patrão. Entanto, o MST lá vai para dar a terra àqueles que querem trabalhar e aumentar os salários, porque são oprimidos os trabalhadores atuais. É a lenga-lenga, é a hipocrisia da Revolução, que na Revolução Francesa já existia. Então, essa era a máquina que eles tinham. A fundação de grupos por todo o território francês. E algo de novo que eles criaram, muito inteligente, que nós já vimos muito inteligente, mas inteligência aplicada para o mal, eram os noticieiros. Em português diremos noticieiros, em francês é nouvelliste, aqueles que passavam as notícias. Era uma rede de informação internacional, que pegavam notícias, seja da França, seja da Alemanha, da Bélgica ou da Itália, e eles iam em praça pública comentar. Diz, olha, eu recebi hoje uma carta da Itália. Veja que abuso terrível o marquês de tal região, do duque de Parma, cometeu contra um pobre operário. Aí era inventado, ou era muito exagerado. E aí eles passavam a doutrina da Revolução baseado em fatos que eles trabalhavam, que eles ampliavam, cujo tamanho normal era enormemente explorado e aumentado para passar a doutrina da revolta contra a monarquia, porque a monarquia era o despotismo. Nós vimos o pobre Luís XVI,
Que despotismo ele teve, ele aceitou tudo, até a guilhotina. Ele se curvou a todas as exigências da Revolução até morrer. A máquina, a contra-máquina que poderia resistir isso era a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica tinha sido anulada já um século antes, até mais de um século antes, por um erro chamado galicanismo, uma heresia condenada por Roma, pela verdadeira Igreja. O que dizia o galicanismo? Que o rei era superior ao Papa. É que o rei devia decidir, mesmo em coisas religiosas, em assuntos religiosos, até mesmo nomear bispos. Isso é inaceitável para a Igreja Católica. A Igreja Católica, que seria a contramáquina, por quê? O que eram os clubes que eles tinham fundado em relação com as paróquias? Com as paróquias que existiam há mais de 1000 anos? Como é que eles podiam fazer? E as paróquias, todo dia o padre tem sermão, ele ensina no catecismo. Os hospitais estavam na mão da igreja e eram gratuitos, as escolas, as universidades, uma máquina possantíssima tinha o clero, mas não foi utilizado porque essa heresia tinha penetrado até mesmo entre bispos. E a prova disso é que a vida do grande santo francês São Luís Maria Grignon de Montfort, ele foi perseguido pelos bispos por pregar contra o galicanismo. E a sua grande arma contra o galicanismo era a devoção a Nossa Senhora. Vejam mais um ponto calculado pela preparação da Revolução Francesa para que o movimento tivesse sucesso. Uma antiga heresia anulava a principal força contra-revolucionária, que era a Igreja. E assim, abalada as estruturas do templo, combatida a moral católica, é todo o país que tremeu, que amoleceu, que não soube resistir e foi precipitado no abismo, cavado pela Revolução Francesa, com as suas doutrinas, com seus ensinamentos e com o ódio que tinha contra a religião. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.